Olá pessoal, tudo bem? Hoje começando mais um vídeo para tratar de um tema que está muito em voga aí na imprensa, que são dois em um, né? Mas o principal que eu vou tratar hoje é se o Atlético Paranaense, com TH, merece ser considerado um clube grande, se já é um dos grandes clubes brasileiros, etc. E a segunda discussão que vem em decorrência dessa é quais dos grandes já deixaram de sê-lo, né? E que não merecem mais essa alcunha. Então eu começo esse debate dizendo, né, que eu tenho visto recentemente vários artigos elogiosos ao Atlético Paranaense, falando, né, das suas campanhas recentes. Aí, quando eu digo recentes, eu trato aí dos últimos 10 anos, talvez. Vou puxar dos últimos 8, né, 9 anos, né, de 2013 mais ou menos para cá, principalmente nos últimos 4 anos. 18 campeão da Sul-Americana, 19 campeão da Copa do Brasil e 21 campeão da Sul-Americana novamente, né? Muito elogiosos, falando da estrutura, falando do centro de treinamentos, falando do estádio, né? Que já são realidades há muito tempo, né? Mas que isso vem, digamos assim, colhendo seus frutos agora, né? Cada vez mais, por ser um time bastante combativo, um time que domina dentro de casa e que, portanto, já sempre tem a chance de chegar longe nas competições que vem enfrentar. Eliminou o Flamengo 2 vezes já na Copa do Brasil, em 2019 e em 2021 agora, de forma muito consistente, entre outros tantos predicados que vêm sendo colocados aí favoravelmente ao Atlético Paranaense. Reabrindo essa discussão, né, que é muito antiga já, né, desde o Clube dos 13, se os 13, né, o Bahia pertence a esses 13, daí não, aí um momento o Sport, e agora a bola da vez nesse sentido é o Atlético Paranaense, para ver se ele merece estar nessa turma aí. Mas eu também tenho visto vários comentários, às vezes de um jornalista sozinho ou daquelas, né, que consultam vários, né, jogam uma polêmica e pedem a opinião de vários jornalistas. Vou colocar alguns exemplos desses aí, artigos na descrição. Quais dos clubes grandes, né, que assim conhecidos, os 12 principalmente, né, os dois do Rio Grande do Sul, os dois do Rio de Janeiro, os dois de Minas, os 4 do Rio de Janeiro e os 4 de São Paulo, se algum ou quais desses não merecem mais ser considerados grandes. E o que eu tenho visto nessas narrativas todas aí, pró-Atlético Paranaense e nesse questionamento dos 12? Que sim, o Atlético Paranaense deve estar entre os grandes e que nenhum desses outros 12 merece deixar de ser considerado grande. Vejo aí, portanto, incoerência, como sempre, como a maioria das vezes, né, nós notamos na imprensa brasileira, notadamente na imprensa esportiva. Incoerência, sim. Vamos explicar por quê e tentar elucidar a questão se o Atlético Paranaense merece estar entre os grandes aí. Recomendo para vocês dois vídeos que eu já fiz, né? Vou deixar também na descrição. Um deles vai aparecer ao final e o outro vai estar na descrição. O que eu vou deixar para o final é se o Flamengo é o maior clube do Brasil, e o outro que eu vou colocar na descrição é com relação à ida, né, do Messi pro PSG, se o Messi poderia mudar o patamar do PSG. Então, a própria pergunta se o Messi vai mudar o patamar do PSG já indica, né, que eu entendo e que entende-se assim que o PSG não esteja no patamar de um gigante europeu. Ora, com isso a gente já começa a entender que o Atlético Paranaense também nós precisamos ter muita calma, né, muito entendimento de história para taxar algum clube de grande ou deixar de ser grande, né? E nesse vídeo eu falo do Atlético Paranaense também, assim como do Fortaleza e do Bragantino, acredito que chego a mencionar, mas acho que o Fortaleza principalmente, como aqueles clubes que deram importantes saltos de patamares, né, na sua história, mas que a gente precisa entender bem quais são esses patamares, do que a gente está tratando lá em cima, né? O próprio Atlético Mineiro, sempre falei e vou repetir, e vou reforçar aqui, é eminentemente campeão brasileiro, né? Talvez quando eu lançar esse vídeo ele já tenha até, inclusive, como é que diz assim, cravado o título, né? Matematicamente, ainda não, mas
É óbvio que vai conquistar esse título, né? É óbvio que esse título vai ser do Atlético Mineiro. E tem ainda a final da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, portanto, tem a chance de fazer uma tríplice coroa, semelhante àquela do Cruzeiro. Então eu vou deixar também na descrição aí do vídeo sobre tríplices coroas, porque que eu fiz essa sinal de aspas. Não é uma tríplice coroa verdadeira, mas são 3 títulos importantes num ano calendário, repetindo aquilo que o Cruzeiro fez em 2003 e que o Cruzeiro ajudou a propagar essa mentira, né? De que ele conquistou a tríplice coroa quando foi campeão mineiro, brasileiro da Copa do Brasil naquele ano. Então o Atlético Mineiro tem a chance de repetir esse feito. E a final da Copa do Brasil será justamente diante do Atlético Paranaense. Há, portanto, aí uma chance de os dois clubes verem quem vai conquistar o 5º título relevante da sua história, né? Ou mais relevante da sua história. Claro que o Atlético Mineiro também está à frente do Paranaense, não vejo como dizer que não, né? Em termos de títulos, como eu falei, são 4 títulos relevantes, embora os pesos dos títulos do Atlético Mineiro são certamente maiores. Eles têm em comum uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro por hora, né? O Atlético Mineiro vai conquistar mais, mas o Atlético Mineiro tem a Libertadores da América, e ao passo que o Atlético Paranaense não tem a Libertadores, embora tenha 2 Sul-Americanas. Então são 4 títulos de grande relevância, digamos assim, para o Atlético Paranaense, e 4, né, 2 brasileiros, considerando já, uma Copa do Brasil e uma Libertadores para o Atlético Mineiro. Então eles terão a chance ali de ver quem que dá esse salto à frente. Porém, caso o Atlético Paranaense não vença, e eu coloco aqui a minha opinião de que não vai vencer, né? Acredito que não, né? Me cobrem, não é me cobrem, mas estou dando a minha opinião, acredito que não, por serem 2 jogos, por já ter terminado o Campeonato Brasileiro, a final vem ser depois do Campeonato Brasileiro, e por o Atlético Mineiro já, até lá já ter garantido o título nacional brasileiro há algumas semanas, né? Então terá até uma preparação, e por serem 2 jogos, principalmente acredito que o Atlético Mineiro é favorito nessa disputa. Mas, eventualmente, caso o Atlético Paranaense vença, ele não vai também dar um salto maior. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Quando a gente considera a ideia de títulos como grandeza de um clube, né, se o clube é grande conforme o número de títulos conquistados, então a gente tem que parar, ficar esperando aí pelo menos uns 10 anos com Flamengo, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Santos, Internacional até mesmo, enfim, vamos ficar esperando, deixa o Atlético Paranaense conquistar. Aí quando ele conquistar algo próximo do que esses clubes conquistaram, ele vai ser considerado grande. Claro que não é assim e não deve ser assim. Por outro lado, a gente vê situações como as do Cruzeiro e a do Vasco, né? Cruzeiro que tem 6 Copas do Brasil, 3 Campeonatos Brasileiros de pontos corridos, tem uma Taça Brasil também, lá nos anos 60, e ainda 2 Taças Libertadores da América, sem contar outros N títulos, né, como Supercopa de Libertadores, alguns títulos de menor importância aí, né, mas estamos falando dos títulos principais. Então, o Campeonato Brasileiro são 3 e de pontos corridos, né, que na minha visão é o que realmente distingue esses clubes maiores dos grandes, dos médios, né? Enfim, os clubes que vamos chamar assim de gigantes para território nacional. É lógico que quando a gente pensa também em América do Sul já dá uma balançada, e mundialmente nenhum deles, óbvio, que é gigante, né? Eles são times muito expressivos, muito importantes, muito históricos. Mas então, quando você vai jogar lá num patamar mundial, claro que todos eles vão ficar devendo comparativo com os principais clubes europeus. Que lá também há uma distinção, e eu já vou falar disso, o que é ser clube grande, o que é ser um dos grandes clubes do seu país, um dos maiores do seu país, e o que é ser um gigante no continente. Então, ser o gigante no continente vai ser reservado a pouquíssimos ali, mas dentro dos seus próprios países eles chamam alguns de grandes, eles tomam muito cuidado quando vão dizer quem é clube grande lá, ou até tem debates para qual que pode ser o 4º, 5º, conforme o país, 6º a ser considerado grande, né? Então o que eu vejo nesse sentido é que o Atlético Paranaense, ele principalmente
pelo fato de não pertencer a esses 4 estados principais, né? Então, na verdade, seria Rio e São Paulo, aí o Minas e Rio Grande do Sul na sequência e depois viriam alguns principais do Nordeste e o futebol paranaense nessa briga pelos emergentes, aqueles que querem, né, um lugar ao sol, um respeito, como eu falei aí, né? Sport e Bahia, historicamente, foram os que mais chegaram ali para fazer parte desse corpo, mas o Bahia, talvez pela sua torcida, mas no mais não tiveram realmente essa entrada. E o Atlético Paranaense parece ser de todos esses o mais sólido, né? Porque principalmente os cearenses precisam aí de uma sequência muito maior. Fica a recomendação também, qual é o maior clube do Nordeste, um vídeo que eu fiz em parceria com meu amigo João Carlos Viana, em 2 partes, né? No qual ali a gente também determina e explica essas situações, que dentre os maiores do Nordeste, o que é ser o maior do Nordeste, e este maior do Nordeste, o que ele representa em termos de clubes grandes brasileiros, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter um critério, mas ele diz, por exemplo, que tanto Fortaleza quanto o Ceará se inspiraram e se inspiram muito no Atlético Paranaense como modelo de gestão e como para focar, né, para crescer cada vez mais. E estão aos poucos, né, suplantando o Sport e Bahia no que diz respeito à competitividade, à participação, né, às posições no Campeonato Brasileiro e consequentes participações na Sul-Americana e quem sabe aí logo mandar Libertadores e por aí vai, né? Então o Atlético Paranaense tem sido esse exemplo para muitos dos clubes emergentes, os clubes que querem pertencer a não tem talvez pretensão realmente, talvez sonhem com isso, mas não tem a pretensão objetiva de ser um dos clubes grandes do Brasil, mas sim querem pertencer a um grupo maior. É mais ou menos assim, vamos fazer uma comparação, né? Tem aquela reunião do G20. Nós sabemos que daquele G20, né, 12 países são ali países emergentes, países importantes, países que são relevantes em situações, países estratégicos, países que têm um potencial natural, ou que têm um potencial de consumo, ou que são importantes aliados estratégicos, mas nós sabemos que há o G7 mais a Rússia, né? Depois mudou para G8, né? Mais a Rússia com a China definitivamente ali. Mas essencialmente é isso que rege o mundo, né? Você vai ter ali Estados Unidos, China, e aí você vai ter Inglaterra, Alemanha, França, Japão, a Rússia, né, com o seu portento, a Itália fica ali meio mais para baixo do que para cima. Então dá para a gente espelhar e ver essa ideia transposta para o futebol. Muitos da imprensa, repito, têm insistido que o Atlético Paranaense faz parte de um G7 ou até mesmo de um G5 brasileiro. Eu não me lembro o nome do jornalista, mas eu cheguei a escrever para ele no Twitter, né? Acho que ele escreveu na Folha de São Paulo, dizendo não, que é um absurdo, que agora, né, o Atlético Paranaense faz parte de um G7 há muito tempo, dá até para pensar em G5. Daí eu perguntei para ele, mas quem que você está tirando então para que o Atlético Paranaense entre nesse G5 ou mesmo nesse G7? Quem que está caindo fora da equação, né? O Corinthians, é o São Paulo, é o Palmeiras, o Flamengo, o Santos, o Grêmio, o Inter? Quem que está saindo para que o Atlético Paranaense tome essa posição? Naturalmente ele não me respondeu. Eu vou tentar deixar aí o tweet para vocês depois. Então o que está acontecendo, assim, essencialmente, é que desde 95 para 96, a gente pode colocar isso como marco, né? 95 para 96. O Atlético Paranaense estava na segunda divisão, né? Assim como o Coritiba, né? O Coritiba mais conhecido, né? da segunda divisão do que o Atlético. Tinha muita disputa no campeonato estadual, e o Coxa ganhou jogos e o Atlético, daí eles até decidiram, né, aquele ano, né, o Atlético Paranaense e o Coritiba fizeram a final da Série B, o Atlético foi campeão, o Coxa foi o vice, os dois subiram, e a partir daquele momento, com uma visão muito mais progressista, e aí sim, extremamente positiva, e que influenciou nos clubes, mesmo nos gigantes, que eram muito atrasados, estagnados. A gente pode entender dessa forma, clubes como Flamengo e Corinthians demoraram demais para entender a sua força
e como poderiam já ter dominado o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro de uma forma geral. Foi muito tardio para que eles fizessem, né? E você tinha então outros clubes de gestões melhores, menos politicagem, menos interferência, menos interesses espuros por trás. O Flamengo daí depois conseguiu se organizar, o Corinthians fica mais nessa gangorra, mas também aponta aí que vai achar alguma forma de canalizar toda essa sua grandeza, né? Então, o que acontece essencialmente é que esses clubes principais, eu incluiria até o Palmeiras e o São Paulo nisso, de que muita política, muito interesse, muita briga interna que impede que eles consigam colher os frutos. Então, eu entendo que esses são os 4 realmente transpondo para a nossa realidade, né? São os 4 gigantes nacionais, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras. No momento, no recorte aí dos últimos 5 anos, inquestionavelmente Flamengo e Palmeiras acima de Corinthians e São Paulo. Aí na sequência você tem o Grêmio e o Internacional junto com o Santos, né? O Santos por toda a sua história pregressa e o Grenal ali, né? Principalmente com conquistas internacionais, o Grêmio dominando as Copas do Brasil, depois do Cruzeiro, né? O maior vencedor. Mas até por eles brigarem muito entre si, acabam não conseguindo que um largue, né, tome uma grande vantagem. E o Santos fica ali também na rabeira, um pouco em virtude de ser muito, digamos assim, ter um grande azar de ter esses 3 gigantes no mesmo estado, né? Mas o Santos, por toda aquela sua história pregressa, então fica esses 7 como principais na minha visão. O Atlético Mineiro vem aí numa crescente que coincide, né, com as quedas sequenciais aí do seu maior rival, Cruzeiro, e do Vasco, mas que são inegavelmente, historicamente, muito maiores do que o Atlético Mineiro, com todo o respeito aí ao torcedor do Galo Mineiro, que merecidissimamente vai ganhar esse Campeonato Brasileiro e, acredito eu, vá também fazer a dobradinha com a Copa do Brasil aí. E são inegavelmente superiores ao Atlético Mineiro do ponto de vista histórico. E para que isso mude de fato, para que o Atlético Mineiro possa ser considerado um clube maior do que o Cruzeiro, vai precisar que esse cenário atual continue acontecendo por anos e anos. Né? Não vai ser, são 2 anos aí, vamos dizer assim, em que o Atlético Mineiro está brigando lá em cima e o Cruzeiro está na segundona. Né? Então o Atlético Mineiro já colheu aí, possivelmente, né, 2 nacionais nesse período curto. Então vai precisar que isso se repita por mais um bom tempo. E aí não estou falando apenas do número de títulos, mas de consistência, de briga no topo, de expansão da sua torcida, né? Porque, francamente, a torcida do Atlético Mineiro é quase insignificante. Ela nem mesmo em Minas ela tem prevalência, né? Ela é uma torcida essencialmente de Belo Horizonte e regiões metropolitanas, né? A maior torcida de Minas Gerais é a do Flamengo, né? A maior torcida do Paraná era do Corinthians até um bom tempo, há um certo tempo atrás, quando o Atlético Paranaense parece que suplantou isso. Então, ok, o Atlético Paranaense agora é a maior torcida do estado do Paraná, mas essencialmente não sai do Paraná essa torcida, né? Então a torcida sim é um fator extremamente relevante e é por isso que o Vasco, por exemplo, apesar de toda essa pindaíba nos últimos 13 anos, o Vasco caiu 4 vezes, então somada a essa permanência na Série B, você vai ter aí que em 15 anos ele esteve 5 anos na Série B. Então, só isso não é suficiente para nós tirarmos o Vasco do clube ali, né, dos G9, que eu ia dizer, né? Vasco e Cruzeiro estão nesse G9. Então, para esse G10 aí que vem na sequência, o Atlético Mineiro seria esse candidato. Aí você tem Fluminense, Botafogo e Atlético Paranaense, aí sim, é uma briga justa a qual ele está tendo para eventualmente, o próximo aí do G10, né, para entrar nesse 10, quem que vai sair se o Cruzeiro realmente seguir uma trilha que não tenha mais volta e o Vasco, idem, o Atlético Paranaense provavelmente seria o time que estaria ali, né, batendo na porta para que ele entrasse. Mas quando a gente começa a pensar em uma série de outros fatores, né, marca, valor da marca, representatividade, né, o quanto de retorno sobre o investimento uma marca gera, nacionalidade da torcida mais do que os números absolutos, como eu disse,
a quantidade de títulos naturalmente, mas sobretudo a consistência, e aí entra vice-campeonatos, mas quantas vezes um clube esteve ali nas suas vagas para Libertadores, quantas vezes o clube esteve ali brigando pelo Campeonato Brasileiro, quantas vezes ele fechou no top 5, no top 4, qual que é o seu domínio com relação aos outros clubes pertencentes a esses grupos, como é que é o confronto direto entre eles, qual que é a participação de um clube no ceder jogadores para a seleção brasileira. Por exemplo, muito se fala do Botafogo por causa disso, ele é grande, a forceps, porque majoritariamente nas Copas de 58 e 62 ele foi o principal, junto com o Santos ali, né? Mas em 58 mais ainda o Botafogo, em 62 um pouco bem dividido, e tinha ainda o Palmeiras, mas o Botafogo ele é lembrado por causa disso. No entanto, sim, o Botafogo é um que nós podemos questionar, porque a última grande conquista dele foi o Brasileiro de 95. Só que antes do Brasileiro de 95, a última conquista relevante havia sido a Taça Brasil de 68. Então você tem aí, nos últimos 50 anos, ou mais de 50 anos, o Botafogo conquistou apenas um campeonato brasileiro e nada mais. E tem uma torcida com pouca representatividade. O fato de ser Rio de Janeiro chama mais atenção do que qualquer outra coisa que o Botafogo produza. Agora conseguiu aí mais um título nacional, né? Me corrigindo, campeão da Série B de 2021. Então é um clube que certamente está num padrão até mesmo abaixo do Atlético Paranaense, inegavelmente. E eu falava dos últimos 25 anos, né, desde 95 para 96, é ali que o Atlético começa realmente um projeto, primeiro de transformar o seu estádio numa arena, né, que foi uma coisa extremamente inovadora para a época, muito à frente, né, enquanto o Corinthians jogava no Pacaembu e demorou anos para conseguir ali com os conchavos, os lobbies, conchavos, propina e jeton, como diz o Paranão do Sucesso, e que o Corinthians acabou sendo o maior prejudicado em toda essa história, isso que é preciso que também fique claro, né? Calote dado pela Odebrecht, a dívida construída com a Caixa Econômica praticamente impagável, então o Corinthians é refém dessa situação. Acabou sendo pouco beneficiado. O benefício nós estamos vendo agora com o retorno da torcida, que empurra de fato o time e pode pensar a utilizar os jogos na arena como forma de consistência para vitórias e etc, que não vinha acontecendo, né? No período pandêmico. O Corinthians estava jogando melhor fora do que em casa. Então o Atlético foi inovador, né? Com a figura do Mauro Celso Petralha sendo inegavelmente o grande nome, né? Então constrói a arena, né? A estreia Brasil e Letônia em 99, seleção, aí vai montando bons times, né, nesse período todo. O Campeonato Brasileiro de 99 foi uma bela campanha, na sequência ele vence a seletiva da Libertadores e pega a vaga, joga a Libertadores de 2000, faz uma campanha respeitável. 2001 vence o Campeonato Brasileiro, 2002 portanto novamente na Libertadores, já começa a pegar mais uma manha. 2004 é vice-campeão brasileiro em pontos corridos, uma campanha bastante memorável. Vai para a Libertadores em 2005, é vice-campeão. Aí enfrenta a partir de então um período meio turbulento, que tem até uma queda para a segunda divisão em 2011, né? 2011 joga 2012 na segunda divisão, não volta como campeão. E a partir dali também implementa mais uma revolução que tem sido adotada pelos clubes grandes paulistas e cariocas, especialmente o Palmeiras e o Flamengo adotaram. Bota o Sub-23 para jogar o Campeonato Paranaense, pega mais fôlego, joga um Campeonato Brasileiro para tomar corpo e vai tentando nas Copas, né? Copa do Brasil e Copa Sul-Americana chegar. Já em 2013 ele estava lá, Campeonato Brasileiro bem meia boca, né? Teve um bom momento, mas ele acabou se concentrando no campeonato, na Copa do Brasil e foi vice-campeão, né? E aí a partir dali isso tem sido uma premissa do Atlético Paranaense e está colhendo bons frutos. É verdade que também nós precisamos dizer isso, que a Copa Sul-Americana é chamada de a Série B da Libertadores, né? Então você classificar para a Sul-Americana significa que você fez um campeonato brasileiro bem medíocre. E o Atlético Paranaense está fazendo um campeonato brasileiro medíocre, é um dos times que mais perdeu jogos no Campeonato Brasileiro.
não vai correr risco de rebaixamento provavelmente, né? Para repetir o feito do Palmeiras, que foi participar da Libertadores de 2013 estando na Série B, né? Com todo o respeito aí aos meus amigos palmeirenses, mas então é uma série de coisas que precisam confluir, né? E eu entendo que o principal ponto que vai deixar o Atlético Paranaense muito aquém ainda desses grandes principais clubes é o fato da sua torcida não ser nacional e é o fato de ele ter, sim, revelado grandes jogadores, montar bons elencos, mas também sofrer um pouco, ainda que a entrada de grana, e também está sendo muito bem pensado, né? Segura jogador, vende por um preço aí que na verdade não compete à bola dele, como é o caso do Pablo e outros, mas mirando nessas copas, né, que por serem tecnicamente menores, elas recompensam mais financeiramente, então se tornam tão atrativas quanto. E aí participações na Libertadores, de repente um retorno à final da Libertadores, mas eu acho que o principal para qualquer clube, e vou repetir o que eu falei lá em 2016 para um colega meu palmeirense, quando ele me perguntou o que eu achava que faltava, né, para o Palmeiras voltar ao seu gigantismo. Ele nunca deixou de ser um time gigante, mas o que voltava para ele estar lá? Precisava ganhar pontos corridos. Ele ganhou naquele ano, ganhou em 2018 e segue aí, segundo, terceiro, quando não vence. Então esse é o principal fator diferencial e é a proposta que eu faço também para os torcedores do Atlético Mineiro. Ok, vão ganhar esse ano, legal, mas precisa dessa consistência, precisa ser top 3, top 4 todo ano, vai precisar ganhar mais aí Libertadores, Copa do Brasil, e o Cruzeiro precisa continuar lá para que haja essa mudança. Portanto, não, o Atlético Paranaense não é um clube grande ainda, ele pode vir a ser, e o Atlético Mineiro também está chegando no patamar que ele acha que sempre esteve. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.